A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado para esse tempo da santificação. É a temática a qual nós estamos entrando nesse mês. E hoje é a ceia do Senhor, a ceia da santificação. A Tita vai estar entregando um papel aí para vocês, a Tito Aerto. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Josué, para o começo da Bíblia. Tem na Bíblia, se na minha tem, na sua também tem. A não ser que arrancar as páginas, né? Célula. A palavra de Deus nos diz assim nessa noite. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Repitam comigo: santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote, que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó,
Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Podeis assentar. Você vai colocar nesse papel agora um sonho. De manhã nós falamos sobre Caleb, agora à noite vamos estar falando sobre Josué, mas todos os dois textos, eles falam sobre conquistas. E nós somos chamados a conquistar. Então você coloque aí no papel um sonho, apenas um. Escreva aí no papel qual é o seu sonho. Rapidamente, vamos lá. Eu sei que tem 20 sonhos, mas tipo assim, o sonho maior de Deus na sua vida. Enquanto você vai anotando aí o seu sonho, uma pessoa um dia chegou para mim, um jovem, me perguntou: pastora, mas eu vou ter que deixar o meu sonho por causa do sonho de Deus? Eu disse à pessoa: não, meu filho. Entenda, o seu sonho é algo que foi gerado no seu coração, que foi gerado na sua vida. Mas quando você permite que Deus entre na sua vida, Ele pega o seu sonho, Ele trabalha o seu sonho, para que se aclope aos sonhos dEle sobre a sua vida. Então, os sonhos de Deus, os nossos sonhos passam a ser os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Às vezes nós somos tão bobinhos, mas eu vou perder meu sonho. Não. Deus, Ele vai trabalhar o seu sonho. E Deus vai fazer realizar na sua vida. Amém? Você já anotou seu sonho? Então, rapidamente, saia do seu lugar, procure alguém, e você vai compartilhar o seu sonho com essa pessoa, porque essa pessoa vai ter o compromisso, a partir de hoje, de estar orando pelo seu sonho, e você orando pelo sonho da pessoa. Amém? Você vai orar pelo seu sonho, e você vai orar pelo sonho do seu irmão. Amém? Ó que bênção. Vamos rapidamente. Compartilhe e ore com seu irmão, ore com a sua irmã, sobre o sonho dele, sobre o sonho dela.
Você que já orou, pode voltar para o seu lugar. E continue aí com o seu sonho na sua mão. Pode voltar para o seu lugar e continue com o seu sonho aí na sua mão. Ok? Não, o seu. Você trocou, destroca. Você só tem que lembrar que tem que orar pelo sonho da amiga. Amém? Que depois nós vamos ter um outro momento aí com o seu sonho. Ok? Amém? Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele fala sobre o Rio Jordão que foi aberto, sobre o milagre, sobre o sobrenatural de Deus. Assim como foi o Mar Vermelho foi aberto, Deus novamente mostra ao seu povo as maravilhas que Ele faz, as grandezas dEle, o sobrenatural dEle. E também, quando Deus abriu o Mar Vermelho, era o povo hebreu que passou, e agora já não eram mais eles, mas eram seus filhos, porque eles tinham morrido. Os únicos que passaram esse Rio Jordão foi Josué e Calebe, porque foram homens que acreditaram na promessa de Deus. Foram homens que acreditaram nos seus sonhos, porque Moisés, junto com aquele povo, Deus ainda mostrou para Moisés, mas falou: Moisés, você não entrará na terra. E o povo, por murmurar no deserto, não possuíram a terra, não conquistaram, não alcançaram o seu sonho, as suas promessas, por conta da murmuração. E agora os filhos deles, então novamente Deus mostra que Ele é Deus. Deus mostra que Ele move o sobrenatural, que Ele faz da forma dEle, do jeito dEle. Lendo esse texto sobre Calebe, sobre Josué, eu vejo a fidelidade de Deus em todo o tempo sobre o seu povo. Quando nós lemos de manhã sobre Calebe, passou 45 anos até que eles conseguissem tirar a sorte, cada um tomar posse das terras de Canaã, cada parte das terras de Canaã. Se passaram 45 anos. E eu falava nessa manhã que o seu sonho, ele não tem prazo de validade. Os nossos sonhos, a promessa de Deus na nossa vida, ele não tem prazo de validade. Agora, o importante é que você preste bastante atenção. Eu vou falar sobre 3 pontos para nós conquistarmos nossos sonhos. E esses 3 pontos, eles falam sobre a santificação. Aquele povo hebreu, eles não conquistaram os seus sonhos, porque eles deixaram de se santificar, porque viveram na murmuração. E como disse aqui o menino Felipe, preferiram fazer as coisas das suas próprias vontades. Preferiram viver conforme o seu ego. E perderam a oportunidade de ainda nessa terra verem os seus sonhos concretizados. Eu vou pregar nessa noite sobre o poder da santificação. Quando nós nos santificamos a Deus, nós conquistamos os nossos sonhos. Nós conquistamos tudo aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. E a coisa mais gloriosa, né? Eu falei até na terça-feira, que quando Deus nos chama para nos santificar, eu gosto muito quando chega esse mês, o mês da santificação, embora nós temos que nos santificar todos os dias,
Mas quando chega esse mês, nós falamos mais fortemente sobre a santificação. E toda vez que Deus chama o povo para a santificação, é porque algo extraordinário Ele tem para fazer. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: algo extraordinário Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. E foi assim que Deus fez. Deus chamou o povo e disse: é tempo de se santificar. E o interessante é que eles tinham todo um ritual para a santificação. Santificar é se separar. E 3 coisas eles faziam. A primeira era lavar as suas vestes. A segunda era lavar o corpo, se banhar. E a terceira coisa que eles tinham que fazer era se abster das relações sexuais, das práticas sexuais, por um determinado tempo. Quando Deus chamava o povo, os sacerdotes, os levitas para a santificação, essas 3 coisas eles faziam. E são algo que nós precisamos fazer também. Eu penso que quando eles tinham que lavar as vestes, eu penso que nós temos umas vestes também. Não a veste que você está vendo agora, a veste visível, mas eu estou falando das vestes espirituais. E muitas vezes as nossas vestes estão sujas pelo pecado, os pecadinhos, as velhas manias, pecados ocultos. E a única forma de nós lavarmos as nossas vestes se chama arrependimento. Porque, como já falamos nessa casa de oração, o remorso é como a lágrima de crocodilo. Porque o crocodilo, ele vai lá, pega a sua presa, mastiga e come. Enquanto ele está comendo, a lágrima cai. Mas daqui a pouco, o que o crocodilo vai fazer? Ele vai ficar com fome, ele vai pegar outra presa. Então, em nome de Jesus, não tenha remorso, mas busque o arrependimento. A única forma de nós lavarmos as nossas vestes do pecado é o arrependimento. Quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, e eu olho para a cruz, e eu discerno, como diz lá em 1 Coríntios 11, que eu devo olhar para a cruz e discernir aquilo que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz, não foi para mim permanecer no pecado. Ele morreu na cruz para que eu seja liberto do pecado. Para que você seja liberto do pecado. Para que nós sejamos libertos do pecado. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. A segunda coisa, se banhar. E aí Deus me mostrou a alma. A alma é onde está a nossa mente, nossos sentimentos, que geram atitudes. E é na alma que estão guardadas muitas coisas, traumas, raivas, ressentimentos, angústias, quantas coisas, raivas, ira, ódio, sentimentos de culpa. Tem tantos sentimentos que são gerados dentro da alma. E como é que nós santificamos a nossa alma? Purificando pelo rio do Espírito Santo, pela água da palavra de Deus, que vem para nos purificar. E o terceiro, que é se abster das relações sexuais. Eu vejo que esse mundo, há muitas coisas que nos seduzem. Hoje à tarde nós estávamos falando com alguns meninos, lá em Guarujá, e aqueles meninos
foram líderes de célula, passaram por encontro, reencontro, e eles diziam: nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados, e acabamos saindo da presença de Deus. Mas um virou para mim e falou: na verdade, o mundo nos seduz. Há muitas seduções. E eu disse para ele: eu entendo você, porque você é um jovem. Vocês são jovens. E há muitas seduções nesse mundo. Mas eu falei para os jovens: mas todos nós somos seduzidos. E o diabo, ele sabe muito bem quais são as áreas das nossas fraquezas. E volta e meia ele passeia. Toma cuidado, que o diabo, de vez em quando, ele anda passeando por aí, assim diz a Bíblia, que ele passeia. E quando ele passeia, ele vai justamente te visitar. Mas ele vai visitar onde? Justamente na área da sua fraqueza. Então, tome cuidado, fala a pessoa ao seu lado: irmão, vigia. Irmã, vigia. As áreas aonde o inimigo vem para te seduzir. Então, quando Deus nos chama para a santificação, nós devemos nos lavar no arrependimento, nós devemos nos lavar na água do Espírito, na água da palavra de Deus, e nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos leva a seduções. E existe aquilo, e existe aqueles, ou aquelas. Muitas vezes, quando uma pessoa vai para o encontro, ela volta, e a gente costuma dizer: olha, toma cuidado. A partir de agora, abandone amigos que dizem ser seus amigos, mas que na verdade só te levavam para o buraco. Se afaste desses amigos, se afaste daquilo que te seduz. Eu costumo dizer que a ovelhinha, ela é muito burra. A ovelhinha, ela é burrinha. Tinha um jogo que meu filho jogava. Como é que é o nome, Thalita? Ele jogava, e o jogo tinha as ovelhinhas e tinha o lobo. E ele pegava as ovelhinhas e colocava ela ali. E daí ele tinha que ajeitar a ponte para poder atravessar as ovelhinhas. E quando ele ia ajeitar a ponte, cadê as ovelhinhas? Já estava tudo dispersa. Tinha uma que já estava quase caindo no abismo. E ele ia lá, pegava a ovelhinha, trazia de volta, pegava outra ovelhinha, a outra ovelhinha corria no sufoco. Aquele jogo. E aí elas tinham que passar pela ponte. E aí o que ele fazia? Ele pegava as alfaces e ia colocando no meio do caminho para as ovelhinhas poder passar. Elas iam vendo a alface, ia comendo e ia seguindo. Então, a ovelhinha é muito burrinha. Se deixar, elas caem no abismo. Elas não sabem qual é o lugar que elas têm que caminhar. E precisa do pastor para poder direcionar. Assim são as ovelhinhas. E eu gostava, quando meu filho jogava esse jogo, eu ficava vendo. E eu falava: meu Deus, nós somos bem assim. Quantas vezes tem o abismo, e você vai lá. E o abismo é aquilo que te seduz. O abismo são lugares, são pessoas, são coisas. Então, em nome de Jesus, se livre. É tempo de santificação. Mude as suas amizades. Mude os lugares aonde você tem andado. Dia desses estava conversando com uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho. E ela falou assim: tem um rapaz que está conversando comigo. Ele é da Assembleia de Deus. E ele começou a falar de Deus para mim, começou a falar algumas coisas. Eu não dormia há muito tempo, ele orou comigo, a irmã dele, oraram comigo. E eu dormi como eu nunca tinha dormido antes.
E ela falou, eu fui para a casa deles, e era uma casa muito chique, muito bonita. Mas eu me senti muito bem, parece que eu conhecia eles há tantos anos, eu me senti bem com aquelas pessoas. Eu não consigo entender isso, mas foi muito bom. E eu falei para ela, essas pessoas são a família de Deus. E Deus te chamou para fazer parte da família de Deus. Por isso que você não sabe o porquê, mas é como se você já conhecesse. Porque é assim mesmo, nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, e quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filho de Deus, e passamos a fazer parte dessa família. E ela falou assim, sei não, ainda falei para minha irmã, falei para minha filha, eu acho que ele está querendo me converter. Eu falei, glória a Deus por isso, que se converta mesmo. A garça, ela é a autenticidade de um verdadeiro cristão. Quem já viu uma garça aqui? Quem já viu garça? Poucas pessoas viram uma garça. É aquele bichinho bem branquinho, que tem as patinhas compridas, bem magrinha, né? Parece a Olivia Palito, as perninhas dela. Mas ela é toda branquinha, geralmente ela anda no meio dos manguezais, dos canais. E é interessante a garça, porque ela anda no meio da lama. Presta atenção quando você vê uma garça. Ela anda no meio da lama. Mas você pode procurar, não tem uma gotinha de lama na penagem dela. Não tem uma gotinha. Ela anda na lama, mas ela não se suja. Assim são os filhos de Deus. Assim são os servos de Deus, que vivem em santificação, andam pela lama do mundo, porque esse mundo está uma lama mesmo, literalmente falando. Mas não nos contaminamos com as coisas desse mundo, porque como disse Felipe, eu escolho Deus. Eu não preciso de bebida para ser feliz. Eu não preciso de maconha para ser feliz. Eu não preciso de droga nenhuma para ser feliz. Eu preciso do Espírito Santo para ser feliz. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. E é muito bom aprender com a garça, porque de vez em quando a gente tem que dar uma olhada na nossa penagem, para ver como é que está. Então, esse texto, ele trabalha algumas questões, e a primeira é, a santificação, ela gera conquistas. Repita comigo, a santificação gera conquistas. Nós somos um povo chamado a conquistar. O povo de Israel foi um povo chamado a viver as grandes conquistas. Porque nós servimos a um Deus que nunca perdeu e nunca vai perder. Porque o nosso time é campeão. Amém? Por isso eu sou do time de Cristo. Esse daí nunca perde um pênalti. Oh, glória! E o povo de Israel foi chamado. Eles tiveram que atravessar o mar. E depois, agora, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. São as travessias em nossas vidas para as grandes conquistas. Nós teremos que atravessar alguns mares da vida. Quantos mares muitas vezes se apresentam a nós? Eu lembro uma vez que eu tive um sonho. E eu sonhei que eu e o Aerto estávamos caminhando lado a lado. E de repente tinha uma escada e eu comecei a subir essa escada. E o Aerto continuou na mesma linha. E aí eu fui subindo, subindo, subindo. E chegou uma hora que eu vi que não tinha mais como eu subir. E aí eu desci e comecei a andar ao lado dele novamente. E quando eu olhava, tinha um mar. E eu falava para ele, agora, o que nós vamos fazer? E eu acordei do sonho. E eu entendi que esse mar
são os mares da vida. Vai ter época em nossas vidas que nós vamos subir, vamos crescer, mas vai ter horas que alguns mares se apresentarão para nós. E são os mares das dificuldades, os mares dos problemas, são os mares das perdas, os mares das angústias, da depressão. Existem vários tipos de mares. Teve um tempo na minha vida que eu passei por um mar muito forte, que foi quando eu e meu esposo ficamos sem igreja, sem pastor, e nós ficamos até desacreditados de Deus. E esse foi um grande mar que nós tivemos que atravessar. Foi um período, eu creio, de uns 6 anos, 7, 8 anos na nossa vida. Um período de um mar muito revolto, muito agitado. Muitas coisas aconteceram em nossa vida. Mas eu louvo a Deus porque nós atravessamos esse mar. E hoje nós já estamos aqui nessa igreja. A Thalita está com 15 anos, nós estamos com uns 17 anos já nessa igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque nós conseguimos atravessar aquele rio, aquele mar. E estamos aqui, como pregou a nossa irmã, firme e forte, firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Mas qual é o mar que você precisa atravessar? Muitas vezes parece que a nossa vida está tão bem. Parece que estamos caminhando tão bem. Mas, de repente, o mar se apresenta. O mar das confusões, o mar das lutas, o mar das dificuldades, o mar das doenças, o mar das perdas. E se você não puder nadar sobre esse mar, Deus vai abrir o mar para você. Mas é preciso que você se santifique. Quando nós nos santificamos a Deus, os mares da vida se abrem diante de nós. Quando nós nos santificamos, nós conquistamos. Porque as conquistas estavam do outro lado do mar. E muitas vezes as situações que vêm sobre a nossa vida é porque coisas maiores Deus tem para nós do outro lado. Mas é preciso atravessar. Então diga a pessoa ao seu lado, irmão, não desista dos seus sonhos. Você vai conquistar. Você só precisa ter fé e se consagrar para atravessar. A segunda coisa, a santificação. É a identificação na vida de um líder. Quem é líder aqui? Pode levantar a mão todo mundo, porque todo mundo é líder. Alguém você influencia na sua vida. Amém? Eu creio que tem mãe, tem pai aqui, tem tio, tem tia, tem avó, não tem jeito. Você é líder. Alguém vai olhar para você. Mas a santificação é ela que nos identifica como um líder. O que nos identifica não é aquilo que falamos, mas são nossas atitudes. E quais têm sido as nossas atitudes? No nosso trabalho, ou na igreja, é uma bênção, né? Glórias a Deus, aleluia, é uma maravilha. Mas na escola, como é que é o crente? Meu Deus, é forte. E no trabalho, como que você é no trabalho? Na escola a gente sabe, né? Palavrão, vai na modinha. Como eu preguei de manhã, do crente piolho, vai pela cabeça dos outros. Crente piolho é assim, vive andando pela cabeça dos outros. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu falava, olha, não vai pela cabeça dos amiguinhos. Quem vai pela cabeça dos amiguinhos é piolho. E está cheio de crente piolho. Vive andando pela cabeça dos outros.
Nunca está baseado na palavra de Deus. Está baseado em outras coisas. Que na escola também tem isso. E no seu trabalho? Quais são suas atitudes? Diante do seu chefe? Diante dos seus amigos? Quais têm sido suas atitudes? Em casa, uma bênção. Em casa é uma bênção. Como têm sido suas atitudes com o seu esposo, com a sua esposa, com o vizinho, com a vizinha, com os seus filhos, com os seus pais? Como têm sido suas atitudes na sua comunidade, no seu bairro? O que te identifica não são suas palavras, mas são suas ações. Josué, ele precisava ser reconhecido, porque o povo reconhecia Moisés. Moisés foi um grande líder. Deus operou muitas coisas através da vida de Moisés. E Deus fala: Josué, eu vou te levantar. E eles vão te reconhecer como um líder que eu coloquei para levar o meu povo. E o que me qualifica como um líder de Deus? Primeiro, é o meu caráter. Repita comigo: caráter. Mas o caráter de Cristo em mim. Amém? O caráter de Cristo na minha vida. A segunda coisa que me qualifica como líder são as maravilhas de Deus. São as experiências de Deus. São os milagres de Deus através da minha vida. Eu lembro um tempo na minha vida, numa outra igreja que eu estava. Eu gosto muito de contar esse relato. E uma mulher chegou para mim pedindo oração, e ela tinha cistos, e o médico falou que ela não poderia ter filhos. E ela veio chorando, ela queria muito ter filhos, e eu orei por ela, e eu repreendi aqueles cistos no útero dela, e profetizei sobre ela que ela geraria muitos filhos. E passou alguns meses, a mãe dela me chamou para ir na casa dela. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, a mulher estava grávida de gêmeos. E ela teve um casal de filhos. E nós pudemos ver ali o milagre de Deus na vida daquela mulher. Não muito recente, nós temos visto também lá na igreja de Cota 200, o pastor Jânio, ele profetizou sobre o pão da ceia, que lá eles presenteiam, depois da ceia, presenteiam duas famílias, casal, pessoas, enfim, com o pão da ceia. E o pastor profetizou que quem pegasse aquele pão ia gerar filhos. E aí começou a pipocar lá na igreja. Quem queria ficar grávida, quem não queria, foi uma bênção. Enfim, até hoje isso tem acontecido. Mas esses são os sinais. Tem algumas pessoas que falam: eu não vou na igreja de Cota no dia de ceia. Tinha outros que ficavam do fundo: pastora, não me dá o pão, não. Mas são as maravilhas de Deus, são os sinais de Deus. E são os sinais de Deus através da sua vida também que te qualificam como um líder de Deus. Você precisa viver os sinais de Deus. Como você tem vivido? Como tem caminhado a sua vida? Como um pai, como mãe, como avô, como vó, como líder de célula, como líder de ministério. Como que tem andado sua vida? Será que as maravilhas de Deus continuam acontecendo? O que te qualifica é a presença de Deus na sua vida. Terceira coisa, a santificação, ela atrai
a presença de Deus. Repita comigo: a santificação atrai a presença de Deus. Eles tinham que atravessar aquele rio, mas não tinha como eles atravessarem aquele rio se Deus não fosse com eles. E Deus falou: o esquema é esse, a minha arca. A arca era a presença de Deus. Ela irá diante de vós. E os sacerdotes então pegaram a arca, eles pararam nas ribanceiras da água. Irmãos, é coisa assim sobrenatural de Deus, porque eu estava lendo um pouco sobre aquela cidade, estava lendo sobre o Rio Jordão, e ali eles estavam falando que vinha água de todos os lados para o rio, e era o tempo da colheita, então havia muita abundância de água, inclusive era primavera, e as geleiras elas tinham derretidos, e toda a água da geleira vinha para o Rio Jordão. Então vinha água de todos os lados, de toda forma. Então somente o milagre de Deus para eles passarem. E eles entenderam: se Deus não for com a gente, nós não atravessaremos esse rio. Se a presença de Deus não for com você, você não vai conseguir atravessar esse rio das situações da sua vida. Os rios dos vícios, os rios dos medos, os rios das crises, porque existem vários tipos de crises, inclusive a crise existencial. E eles entenderam. E quando o sacerdote, então, colocaram os pés, molharam os pés, o rio, então, se abriu. A água lá atrás, em outra cidade, se tornou como um montão, para que o povo pudesse passar. E a palavra de Deus diz que o povo passou com o pé enxuto. Você vai passar com o pé enxuto, porque é Deus na sua vida. Você vai conquistar com seus pés enxuto, porque é o Senhor quem vai adiante de vós. A presença de Deus é tudo na minha vida. A presença de Deus, ela tem que ser tudo na sua vida. Se nós não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Diga a pessoa ao seu lado: se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Eu só consigo conquistar os meus sonhos se Deus for na minha frente e me guiar o caminho. Mas tem coisas, irmãos, que são princípios. E princípios, eles são imutáveis e irrevogáveis. E isso é muito certo. O mundo tem declarado muitas coisas, colocando as coisas que são erradas como fossem certas, e as certas como se fossem erradas. Mas princípios são princípios. Eu compartilhava nessa manhã, na pregação da manhã, nós estamos tendo um problema sobre o nosso país e os outros países, com a dengue, o zika e todos os outros aí, a turminha da dengue aí. Mas a mídia, a publicidade tem deixado de falar de algo também que está bem aí, que tem empesteado nossa nação e as outras nações também, que se chama HIV. Eu conheço muitas pessoas que estão com HIV. São homossexuais, são lésbicas, são meninas de 12, 13, 15 anos, rapazes, homens, mulheres, idosos, porque os idosos agora dizem que vivem na liberdade. Na verdade, não é liberdade, é libertinagem. E aí os idosos estão aí, também se contaminando e contaminando outras pessoas. Isso está escancarado, irmãos. É uma doença que tem matado
que tem matado. Mas o mundo tem declarado que o pecado é normal. Como se nós tivéssemos que engolir isso por goela abaixo. Nós amamos os pecadores. Mas como diz a palavra, nós temos que abominar o pecado. E o primeiro pecado que eu tenho que abominar é na minha vida. É nas nossas vidas. Princípios são princípios. E eles são irrevogáveis. E eles entenderam que a arca de Deus, a presença de Deus, tinha que ir com eles. A arca de Deus, a presença de Deus tem que habitar em você. Mas, irmãos, um grande princípio também é, no vaso sujo, o Espírito Santo não pode habitar. Para que o Espírito Santo habite em nós, o nosso vaso tem que estar limpo. Por isso que Deus nos chama ao tempo da santificação. A palavra de Deus diz, se nós amarmos um Senhor, nós vamos aborrecer o outro. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Como disse aqui o menino Felipe. Ou eu caio na gandaia, ou eu vou para a folia, para o carnaval, ou eu sou de Deus, e vou para a casa de Deus, vou para a vigília, vou para as orações, escuto louvores ao Senhor. E essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha. Mas como igreja visionária, nós somos convocados nesse tempo a nos santificar. Graças a Deus, porque Deus nos dá a oportunidade. E Deus enviou o seu Filho para que nós possamos nos arrepender e possamos ser salvos. Salvos de toda abominação desse mundo. E Deus nos convoca a nos santificar e atrairmos a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa célula, sobre a nossa cidade. Deus te chamou como um líder para isso. Eu estava compartilhando com a minha filha, eu vim com uma amiga na van, e essa amiga, ela é uma mulher de muita fé. Eu gosto de conversar com ela, ela tem muita fé. E eu falava para ela, como é que estão as coisas? Eu ainda continuo na luta, naquela luta, mas eu sei que eu vou vencer. Eu falei, amém. O que aconteceu agora? A vizinha dela é macumbeira, né? Já há anos, né? E ela tenta vender a casa e não consegue. E ela, meu Deus, e Deus fala, espera. E ela, eu estou esperando no Senhor. E ela falou que esses dias a mulher jogou pipoca na frente da casa dela. Aí ela vai lá e limpa e unge, né? E aí esses dias jogou macumba lá no quintal dela. Ela foi lá, limpou e ungiu e jogou fora. Aí esse dia ela estava dormindo e Deus falou, filha, levanta e vai lá na frente. E ela levantou e ela disse que abriu o portão. Antes disso, ela teve um sonho. Ela sonhou com um homem todo de preto, com uma roupa preta, vermelha, e se chamava Ogum. E ele estava com uma corrente de ouro. E ela acordou e Deus falou, filha, vai lá no portão, na entrada da sua casa. E quando ela chegou lá, estava uma corrente de ouro. E ela disse, pegou aquela corrente, foi para o quintal, pegou o cocô da cachorra, jogou numa sacolinha, jogou a corrente dentro e jogou fora. Ela falou assim, não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. E ela repreendeu em nome de Jesus. Eu falei, irmãos, Deus revela. Eu falei, ore por essa pessoa. Ela falou, eu oro por ela. Porque contra os servos de Deus não vale encantamento. E sabe o que acontece?
todo mal que ela faz para a irmã, Deus revela para a irmã. Todo mal que ela faz para a irmã, não pega na irmã, mas volta para ela. E eu falei, ore por essa pessoa. Ela falou, irmã, eu sei porque Deus não me tirou ainda de lá. Eu falei, por quê, irmã? Meu Deus, estou com dó de você. Ela falou, porque quanto mais aquela mulher faz macumba para mim, mais eu busco Deus, mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu consagro, mais eu me santifico, porque o meu Deus é o meu Deus de vitória. E esse é o tempo que Deus te chama, para santificar. Crente não tem medo de macumba, porque crente tem Deus. E quem tem Deus, o diabo não toca. Por isso que Deus nos chama nessa noite, para nos santificarmos ao Senhor. Deus quer se manifestar na sua vida. Pode já vir o ministério de louvor.